pessoal, espero que todos vocês estejam bem e muito obrigada pela companhia aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Eu sou Vanina Sigrist e escolhi hoje fazer a indicação de um livro muito interessante, de que eu gostei bastante, que ganhei do meu querido Márcio Rabelo, o autor desta linda coletânea de poemas intitulada Toma Aqui Meus Seios. Até coloquei aí como título deste nosso vídeo, é o título do livro, é um verso que a gente encontra bastante aqui em vários poemas que compõem essa obra. Então gostaria de explicar um pouquinho a vocês o porquê desta minha escolha e desta minha sugestão de leitura. Eu já conheço o Márcio de outros carnavais, porque o Márcio já me enviou um outro livro publicado recentemente além deste, o livro A Casa da Chácara, uma história em metalinguagem. Tá aqui, olha, a referência para vocês da conversa que tivemos Márcio e eu quando fizemos a divulgação do livro. Ele me procurou e eu cedi um espaço, um cantinho aqui da nossa casa para que a gente pudesse fazer essa conversa. Creio vocês também vão gostar desse vídeo anterior. É um livro muito bacana, destinado a um público mais infanto-juvenil, ao contrário deste. Eu queria falar um pouquinho também a respeito do Márcio Rabelo, para quem não conhece. Ele é formado em letras, ele é mestre em letras pela Universidade do Estado da Bahia. Ele também é professor, assim como eu, e é escritor, já participou até de alguns concursos literários há alguns anos, em 2014, 2015. E ele escreve com bastante frequência. Então gostaria de falar um pouquinho sobre este livro dele, sobre estes poemas que estão aqui, sobre as temáticas um pouco que aparecem nesse livro, caso vocês tenham curiosidade. Eu gostaria também de falar que este livro ele é dividido em 5 partes. Então nós temos aí alguns títulos como O Quarto, A Casa, O Convento, A Carne e A Mulher. Cada parte, né, com alguns, com um número aí determinado de poemas que compõem aqui essa obra. Eu escolhi alguns para ler aqui juntinho de vocês. Vocês que já me conhecem sabem que eu gosto de fazer a leitura de trechos de livros, romances ou, neste caso, dos poemas que eu escolhi para apresentar, para que vocês sintam um pouquinho desse eu lírico, né, da pena deste escritor, para que vocês conheçam um pouquinho desse trabalho. Então são várias as temáticas que aparecem aqui, principalmente aquelas relacionadas a relações afetivas, ao desejo, ao prazer, né, ao prazer carnal, ao afeto e ao amor e os possíveis sentimentos que podem ser suscitados em qualquer troca, né? Porque a gente tem sempre um eu aqui poético que fala muito com o outro, com um outro eu, sobre esta atração, né? Sobre esse iminente desejo, sobre esse apelo que pode acontecer entre duas pessoas, enfim. Então são muitas temáticas que aparecem. E a última parte do livro, intitulada A Mulher, né? Então também mostra um pouco desse olhar do feminino em relação ao próprio corpo, e o corpo como um corpo que se torna objeto de desejo, né? Como todo e qualquer corpo. Então são muitas temáticas assim. Eu selecionei 2 para que eu possa fazer a leitura de poemas que são representativos um pouco dessa temática. Eu vou começar por uma que aparece aqui, claro, de modo sutil, não é exatamente o tema do livro, mas eu gosto justamente de falar sobre as coisas menos, talvez, evidentes, mas que também estão aqui, presentes no livro, que é um pouco a temática da guerra. Sabe, amor como guerra, né? Relação sexual como guerra, esse é um velho tema, né? A gente sabe.
E também da guerra literal, né? A guerra concreta, ou seja, a referência a soldados, por exemplo, que voltam da guerra, né? E uma mulher que, de certa forma, espera. Então vejam só que interessante, o primeiro poema, deixa eu recuperar aqui, só um minutinho que eu selecionei para que eu pudesse ler a vocês. É um poema intitulado Homem Regressado. E é um pouco, né, aqui aparece um pouco justamente essa temática que eu estava mencionando aqui. Homem regressado, deixei o soldado voltar, veio estranho, subtraído, algo de menos no olhar. Veio um tanto ressentido, mais resistente no pesar. Eu o olhava como quem não tinha leite para dar. Ele me via como se me levasse para o altar. Ele, homem regressado das guerras em Gibraltar. Eu, mulher regressada das guerras passionais. Éramos dois desertados das batalhas pessoais. Esse poema é legal porque ele evidencia um pouco essa questão da guerra e guerra entre amantes, assim como a guerra que muitas vezes é a circunstância que faz com que os amantes se separem, com que as famílias se desintegrem, os casais se distanciem e assim por diante. Assim como também já aparece uma alusão à temática, a segunda temática que eu gostaria de mostrar, né, a vocês aqui, quando faz referência a essa questão do leite, que vai aparecer com muita ênfase. Vocês viram até pela capa, pelo título, enfim, que a gente sugeriu aí, que é a questão do seio. E um poema que está na página posterior, justamente, que também mostra um pouquinho essa ideia, é o Veio para Cima. Pôs vinho em meu copo e me lambeu o joelho respingado. O vestido encolheu, de modo que ele viu o que ninguém viu, de modo que se ergueu e se despiu, e veio para cima, como combatente de guerra depois da guerra, como combatente de guerra e há muita sede, a cicatriz no rosto e no pescoço, uma marca na perna e o alvoroço de quem se inclina para o almoço, e a ebriedade de quem guardou tanta vontade. Veio para cima, uma marca no queixo e aquele peito que ainda hoje me alucina. Então esses dois poemas mostram um pouquinho essa, né, ideia da guerra. E o segundo, né, topos aqui literário, poético, a segunda imagem eu acho que é bem marcante, é a dos seios. O primeiríssimo poema do livro, que é o poema que dá título, né, ao livro, Toma Aqui Meus Seios, é o poema que agora eu leio a vocês. Toma aqui meus seios, para tocares com os olhos vermelhos. De amor eu não sei, mas desejo e gula. Toma aqui meus seios, deposita o beijo guardado, mata a sede, esse lampejo. Depois me dizes o que disseram, se foram felizes em tua boca. Puros olhos vermelhos, de amor eu não sei, talvez desejo. Ou entre ânsia e lampejo, algo assim inexato, tu sustentas no olhar. Quanto a mim, todo o seio te ofertar.
Eu acho que esse poema, né, além de ser bem ilustrativo do que a gente encontra, claro, aqui no livro, há outros com referências aos seios, ele tem aí um eco, né, e uma continuidade num poema que vem algumas páginas depois e que tem por título Aquário, que é o último poema que eu leio aqui para mostrar um pouquinho desse livro do Márcio Rabelo. Toma aqui meus seios, me torna aquela que tanto quis, te faço também feliz nos caminhos sensíveis dessa hora. Toma aqui meus seios, sem pele, nus, fartos e fáceis, para que o disfarce de não os ver? Toma aqui este seio, aquário, 1000 peixes aqui no meio, beba, navegue e deslize fagueiro. Espero que tenham gostado destas leituras. Eu super indico essa coletânea tão especial que foi escrita, produzida pelo Márcio, publicada pela Pod Editora, uma editora carioca, no ano passado, em 2020, ano em que todos nós, né, sentimos, como continuamos a sentir, vontade de transbordar um pouquinho, de oferecer os nossos seios a alguém, num sentido mais metafórico também, né, e num sentido de expressar um pouquinho o que a gente tem vivido na carne, nesses seios e nesse corpo. Até o próximo vídeo, muito obrigada pela companhia. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos e pessoas amadas. Um grande beijo e até a próxima!